90. 90. Oi. Nós cumprimentamos os irmãos com a paz do Senhor. Nós somos poucos aqui presentes, né? Mais um domingo diferente. Essa pandemia que assola o mundo. Nós temos encontrado força, refrigério na palavra do Senhor e na sua insubstituível presença durante os dias, por meio da sua pessoa bendita, o Espírito Santo. Nesse domingo, um domingo especial, né? Onde tivemos essa semana a comemoração do Dia do Pastor, né? Nós louvamos a Deus por sua vida, Pastor Edmilson, e pelas coisas que Ele tem feito na nossa igreja por meio da vida do Senhor. Nós somos muito gratos a Deus por isso. E dizer para o Senhor e para os outros pastores, né, do desafio que é aceitar tomar conta de um rebanho que não é do Senhor. E assumir esse desafio confiado em Deus. E nesses dias que estamos vivendo, ainda mais difícil, porque a palavra do pastor é sempre de ajuntar, de conciliar, e agora fica em casa, né? Juntar essas pessoas distantes, remotamente, mas unidas em um mesmo espírito, acredito que tem sido um desafio. Nós estamos orando a Deus, sempre orando, confiados no Senhor. Então, fica aqui a nossa parabenização enquanto Departamento de Escola Dominical, para esse dia feliz, que é a comemoração do Dia do Pastor. Diferente, né, porque não temos aqui as classes. Com certeza teríamos alguma coisa por parte do departamento infantil, como é de praxe, e as outras classes, mas esse está sendo diferente. Mas nós temos crido que Deus está no controle de todas as coisas, e Ele sabia que seria assim. Amém, irmãos? Nós vamos convidar aqui o nosso irmão presbítero, irmão Gersi Leal, para orar, para nós darmos início a escola dominical na manhã deste dia. A paz do Senhor para a igreja. Amém. Quem é que está com saudade de estar na casa do Senhor? Todos nós estamos, né? E graças a Deus nesta manhã nós estamos felizes e alegres, porque nós vamos aprender coisas boas nesta manhã, a sermos humildes, manso, longânimo e outras coisas, né? Porque nós estamos felizes e alegres por esta oportunidade. Vamos orar ao Senhor? Amado Deus, soberano e eterno Pai, ó Espírito Santo, estamos gratos ao Senhor por sermos despertados na manhã deste dia, Deus, para estarmos juntos na Tua casa. Ainda temos restrições, ó Deus, em números, Senhor da glória, mas que o Espírito Santo possa estar falando em cada vida, em cada coração na manhã deste dia, qualquer que seja, Senhor da glória, o lugar que seja os teus filhos, nesta hora, ó Pai, qualquer que seja a circunstância da vida, que o Espírito Santo possa iluminar a nossa mente, para que nós tenhamos, ó Pai amado, a esperança, a convicção, a certeza, que todas essas coisas irão de passar, e juntos, reunidos em Teu nome, nós vamos continuar na Tua casa, glorificando, exaltando e bendizendo ao Teu nome. Ó Deus, obrigado por esta data, Senhor, em que, Senhor, nós estamos aqui, ó Pai amado, comemorando o dia, Senhor, do pastor, e que o Teu servo, meu Senhor da glória, que os Teus servos, Senhor da glória, que são colocados como anjo da igreja, possa ter a direção do Teu Espírito Santo, para que a cada dia tenha no seu coração, na sua mente, o desejo de velar pela Tua palavra e pelas ovelhas que foi pago pelo Teu sangue. Ó Deus, venha tomar toda a direção do trabalho desta manhã. Assim nós Te pedimos, Senhor, e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor. Amém. Nós iremos abrir as nossas harpas e vamos louvar ao nosso Deus
com o hino de número 290, que é um hino sugerido pela nossa divisão de educação cristã. E a sua letra diz: ó Senhor, nós esperamos que escutes a oração. Nós, teus servos, aclamamos com humilde coração. Teu Espírito vem, derrama sobre cada coração, e no crente que a ti clama, vem, confirma a petição. Estendendo nossa saudação aos internautas que nos acompanham nas redes sociais e pedindo a você para que compartilhe esta escola bíblica dominical. Você que está acessando, compartilhe para que mais pessoas tenham acesso ao estudo da palavra do Senhor que nós iremos efetuar doravante. Vamos louvar hino de número 290 da nossa aula. Esperamos que escutes a oração. Nós, teus servos, já clamamos com humilde coração. Teu Espírito vem, derrama sobre cada coração. E no crente que a ti clama, vem confirma a petição. Veja o fogo do Espírito, se nos corações arder, já que tudo que é finito jamais possa se render. Teu Espírito vem, derrama sobre cada coração, e no crente que a ti clama, vem confirma a petição. Ó Senhor, me purifica, tira o mal que está em mim. A minha alma santifica e me guarda até o fim. Teu Espírito vem, derrama sobre cada coração, e no crente que a ti clama, vem confirma a petição. Dá-nos mais da tua graça e enche-nos do teu poder. No teu templo, Deus, se faça a tua voz se perceber. Teu Espírito vem, derrama sobre cada coração, e no crente que a ti clama, vem confirma a petição. Dai-nos dons do teu Espírito, faz milagres, ó Senhor, pra que tudo que tens dito cumpra ser meu Redentor. Teu Espírito vem, derrama sobre cada coração, e no crente que a ti clama, vem confirma a petição.
competição, belos hinos de vitória. Louvado seja o Senhor nosso Deus. Louvamos a Deus pela vida dos irmãos que já estão aí acessando a página da igreja para acompanhar a escola dominical. Que a bênção do Senhor seja sobre todos os irmãos, em nome do Senhor, né? Mas irmão George, Pai do Senhor, irmão George, vamos orando por você, saudade de você aqui no templo e nas dependências do templo também, irmão George. Deus abençoe, irmão Simon, Deus abençoe você, sua família. A irmã Edmila, Deus abençoe, em nome do Senhor. Irmã Renata Rangel, glória, seu menino mais velho está aqui, Renato, trabalhando para Jesus. A irmã Kedna, Deus abençoe a irmã Kedinha. Irmã Miriam, irmão Joivan, Deus te abençoe, meu filho. Em nome do Senhor, né? Irmão Fernando Santos, está faltando um trompete aqui, Fernando. Deus abençoe você aí. Irmã Gilvana Martins, irmã Gilvana ontem ela não pôde ir no evento, nem ela, nem a irmã Gessilda, né? Mas Deus abençoe a irmã Gilvana. Irmão Jorge Luiz, Deus abençoe. Irmã Beatriz Brandão, glória a Deus. Irmão João Domingos, Deus abençoe nosso secretário de missões aí no Pontal. E aos irmãos, né, nossos irmãos lá em Itaoca, nossos irmãos no Pontal, na Vila, no bairro Candinha, Deus abençoe. O presbítero José Carlos, a missionária Verônica, nossos irmãos lá em Piancó, na Paraíba, que Deus esteja abençoando grandemente. Aos nossos irmãos, a tia Márcia, Deus abençoe, em nome do Senhor. Irmão Alexandre, Mandalva é lá de Dores de Campos, Deus abençoe Mandalva, Deus abençoe seu esposo, seus filhos, o pastor Isaac Silvestre, que também a igreja lá está transmitindo o culto, Deus abençoe, irmão Márcio Anísio, irmã Lucinha, a irmã Nadir, Deus abençoe aí a todos os irmãos, a irmã Fátima Gomes, né, louvado seja Deus, a irmã Nadir está acompanhando também, glória a Deus. O irmão Joivan mandou aqui a mensagem que lhe é peculiar. Ô, glória! Deus abençoe. Ô, glória mesmo, irmão Joivan. Glória a Deus, né? Isso. Obrigado, irmão George, pelo reconhecimento aí do dia do pastor. Ser seu pastor é muito bom. E assim, se a gente for ficar interagindo aqui, não vai ter tempo de dar aula, né? Graças a Deus, porque os irmãos estão acompanhando os trabalhos e Deus tem nos dado esta bênção e graças a Deus por isso. Não só a nossa página, mas as outras igrejas transmitem também e você pode prestigiar o nosso culto, pode prestigiar os outros cultos também, adorando o Senhor. Não vai faltar chegar uma palavra de Deus da sua casa. Não vai faltar chegar uma palavra de Deus do seu celular para você aí apreciar a palavra do Senhor, porque as igrejas têm se esforçado, têm investido em tecnologia para poder levar até você os cultos, a escola dominical, os estudos bíblicos, para você ser alimentado aí até chegar o dia de termos os cultos presenciais, né? Graças a Deus, a flexibilização está acontecendo, Deus tem guardado, nós temos orado, Deus tem guardado o nosso município. Nosso município, ele registrou 432 casos confirmados. 432 casos confirmados. Mas, graças a Deus, 360 curados. Então, isso é bênção do Senhor, a igreja está orando. 360 casos curados. Tivemos 24 óbitos, lamentamos profundamente, levamos nosso amor, nossas orações, nosso carinho a todas as famílias enlutadas que perderam seus entes queridos, mas hoje só tem 48 pessoas sendo tratadas no município. Só 48 pessoas sendo tratadas e mais muitos casos em análise, que pode vir negativo, pode vir positivo. Então, não demora, nós vamos poder recomeçar nossos cultos, já estamos pensando, nós tivemos uma ideia lá no começo da pandemia, eu acho que agora é a hora de implementar essa ideia,
de fazer os cultos setoriais, para a gente já vir trazendo os irmãos para a igreja devagar, os cultos setoriais, um domingo um grupo, outro domingo outro grupo, outro domingo outro grupo, e vamos assim, porque eu acredito que essa situação ela não vai acabar, eu acredito que ela vai acabando, eu não penso que ela vai passar, eu penso que ela vai passando, assim como nós fomos entrando, nós vamos saindo, a gente não caiu nessa situação, a gente foi entrando devagar, vai saindo devagar até daqui a pouco, isso ser parte do passado e ser história para contar, em nome do Senhor Jesus, né? Meus queridos irmãos, vamos abrir as nossas revistas, já estamos debaixo da oração feita pelo presbítero Gersi, já estamos orados e abençoados, e no domingo passado, nós estudamos aqui a intercessão que o apóstolo Paulo fizera pelos Efésios. E os irmãos devem estar observando que essa carta, ela vem de uma base doutrinária muito forte nos capítulos 1 e 2. Obrigado, irmão Tiago. Uma base doutrinária muito forte nos capítulos 1 e 2. A partir do capítulo 3, essa carta vai tratar do relacionamento entre os irmãos. Relacionamento dos dons ministeriais, do comportamento dos irmãos. Hoje, nós estamos referindo à carta de Paulo aos Efésios. Para quem ainda não se situou, né? Nós estamos estudando a carta de Paulo aos Efésios. No capítulo 1, o comentarista dedicou 4 lições. No capítulo 2 da carta aos Efésios, mais 4 lições. Aí já chegamos na lição número 8. O capítulo 3 foram 2 lições. Agora, capítulos 4, 5 e 6, uma lição para cada capítulo. Hoje, nós vamos estudar os atributos da unidade da fé, que o comentarista destacou: humildade, mansidão e longanimidade. Humildade, mansidão e longanimidade. O texto áureo diz assim: rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Efésios 4:1. A verdade prática: a unidade na igreja depende de que os crentes evidenciem no cotidiano a humildade, a mansidão e a longanimidade. Então, a unidade na igreja, ela depende de cada um de nós evidenciar esses atributos em nosso dia a dia, para que a igreja tenha a unidade desejada por Jesus em sua oração sacerdotal. A unidade da igreja é uma doutrina aplicada pelos apóstolos, mas estabelecida por Jesus, quando ele disse: Pai, eu quero que eles sejam um, assim como tu és em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade. Está na oração de Jesus, em São João 17. A leitura bíblica em classe, Efésios 4, 1 a 4, Colossenses 1, 9 a 12. Diz-nos assim a palavra do Senhor: rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir para que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra
e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade com gozo, dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Podeis tomar vossos assentos. Meus queridos irmãos, o pastor hoje está bastante alegre, graças a Deus, porque essa semana nós podemos rever vários irmãos durante a Santa Ceia, em que fora ministrada de terça a sexta-feira. Então tivemos uma presença boa de obreiros aqui na terça-feira, presença boa de irmãs na quarta-feira, os irmãos na quinta, os jovens na sexta, e nós fomos fazendo a Santa Ceia por etapa, para não aglomerar e para não ficarmos mais um mês sem cear na presença do Senhor. Os irmãos diáconos, obreiros, têm levado a Santa Ceia aos irmãos que não podem vir, e isso tem alegrado o nosso coração em saber que a igreja do Senhor, ela está desejosa de estar na casa do Senhor e participar dos trabalhos do Senhor. O decreto estadual faculta à igreja o culto presencial. O decreto estadual faculta à igreja o culto presencial. Nós não vamos fazê-lo ainda nesse mês de junho, porque aqui no nosso bairro ainda requer bastante cuidado. Aqui no nosso bairro ainda requer bastante cuidado. Por ser o bairro mais populoso do município, é onde incide o maior número de casos, né? Aqui no nosso bairro. Mas, a partir do mês que vem, a gente já vai tomando outras medidas. Tenho conversado com a diretoria, com os dirigentes, e vamos acertando, aprendendo a trabalhar, pedindo orientação do nosso Deus, para não expor os irmãos, e nós não temos pressa. Nós não temos pressa. Nós estamos esperando a volta de Jesus. E é muito provável que Jesus não volte quando a gente estiver aqui dentro da igreja, porque a gente fica muito pouquinho aqui. Muito provavelmente Jesus vai voltar quando você estiver lá no seu serviço, lá na sua casa, lá na viagem, não é? Então, se a gente soubesse que ele vai voltar, a gente estivesse aqui na igreja, não saía daqui, ficava aqui esperando ele voltar. Mas como aquele dia e hora ninguém sabe, onde você estiver, mantenha sua comunhão com Deus, porque nós aceitamos Jesus para morar no céu. Aceitamos Jesus para morar no céu. E não tendo podido reunir, mas podemos continuar na presença do Senhor até quando se for possível o culto presencial. Pois muito bem, meus irmãos, nós vamos observar aqui na nossa lição que após concluir a oração intercessória do capítulo 3, na introdução da lição, em favor da igreja, e ao mesmo tempo estimular os cristãos a viverem para a glória de Deus, o apóstolo passa a enfatizar a necessidade da unidade dos crentes. Assim, nesta lição, estudaremos as virtudes fundamentais: humildade, mansidão, longanimidade, que levam a igreja a viver uma perfeita unidade conforme a palavra de Deus. Então, essas três virtudes são colocadas como fundamentais. O que é uma coisa fundamental? É alguma coisa que está na fundação. É uma coisa da qual nós não podemos abrir mão. Isto é fundamental. Então, a humildade, a mansidão e a longanimidade, elas levam a igreja à unidade. Não dá para ter unidade sem mansidão. Não dá para ter unidade sem humildade. E não dá para ter unidade sem longanimidade. É interessante que após o apóstolo doutrinar os irmãos sobre como deve viver em Cristo, ele passa a ensinar os irmãos como viver uns com os outros. É aquilo que eu falei da doutrina. Ele vinha ensinando como viver em Cristo. Agora ele passa a ensinar que todos nós que somos de Cristo precisamos aprender a conviver uns com os outros, porque eu sou de Cristo,
mas o Daniel também é de Cristo, o Pedro é de Cristo, não é? Nós somos de Cristo, nós somos de Cristo. Então nós não podemos valorizar as nossas diferenças em detrimento das nossas semelhanças, porque nós temos mais semelhanças do que diferenças, graças a Deus por isso. Mas às vezes um ponto negativo, e todos nós temos, a gente valoriza tanto aquele ponto negativo que quase anula a pessoa por completo, sem observar que, não obstante aquele ponto negativo, a pessoa tem bastante coisa boa. Graças a Deus por isso, né? É o que nós vamos estudar nesta manhã. Para haver unidade, é preciso humildade. Para os povos pagãos, é o segundo subtópico, a humildade. Para os povos pagãos, a humildade não era uma virtude. Pelo contrário, era considerada uma atitude negativa, era considerada fraqueza de caráter e era considerada falta de amor próprio. Está aí no primeiro tópico, no segundo subtópico, número 2, segundo subtópico da lição. Então, para os pagãos, ser humilde, irmã Madalena, era ser fraco. Era ser fraco. Era não se valorizar. Ser humilde era não ter amor próprio, era não se valorizar. O Senhor Jesus foi quem reverteu esta visão quando Ele veio trazer o Evangelho. É muito importante lembrar que o Evangelho não é um arrazoado de filosofias pré-existentes. O Evangelho não é que Jesus organizou crenças populares e fez o seu código como um novo mestre. O Evangelho é de nosso Senhor Jesus Cristo. O Evangelho é coisa nova. Aliás, a definição de Evangelho é boa notícia, né? Boa nova. Boa nova é que quer dizer a palavra Evangelho, quer dizer boa nova. Então o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo é novo, é um doutrinamento novo. E o comentarista coloca aqui para nós: na vida de Cristo é que a humildade aparece como virtude, pois Ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. No Evangelho de João, nosso Senhor lavou os pés dos apóstolos, dando o exemplo da humildade. E ali Ele não estava instituindo uma prática para ser copiada. Há algum segmento evangélico que adota a doutrina do lava-pés. A doutrina do lava-pés. Tem um dia determinado que os crentes lavam os pés uns dos outros, baseado aqui. Mas aqui Jesus não estava instituindo. Aqui Jesus tirou os discípulos do campo teórico e os levou para uma aula prática. Para uma aula prática. Então, diz o texto que ele tomou uma água, colocou numa bacia, pegou uma toalha e lavava o pé de um, enxugava, lavava o pé do outro, enxugava. Porque ele disse na sua palavra: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Precisamos pedir muito ao Senhor para nos ajudar, irmãos, porque um pouquinho que o nosso Deus nos melhora, a gente já quer ser servido. Inclusive na igreja. Inclusive na igreja. Às vezes Deus nos dá uma posição de liderança e a gente já quer ser servido. Quanto maior for a posição de liderança que Deus nos der, mais serviçal nós seremos. Se Deus te der a oportunidade de organizar um evento,
Não pense em você lá no palco apresentando o evento. Pense em você varrendo o lugar de montar o palco. Pense em contratar o palco, contratar o som, contratar a luz, ver gente para ajudar e montar a equipe. Talvez na hora de apresentar o evento, outras pessoas irão apresentar e você vai ficar com aquela sensação assim: louvado seja o nome do Senhor, está dando tudo certo. É esta sensação de ser serviçal, de servir. Então o Senhor Jesus aqui, ele valoriza isto, dando essa lição. Ele fala: olha, do jeito que eu estou fazendo com vocês, é para vocês fazerem também. Lá na frente, o apóstolo Pedro se reporta a esse princípio, dizendo: olha, o Senhor Jesus nos ensinou, Ele nos deu o exemplo para nós seguirmos as suas pisadas. Então, antes de Jesus, a humildade não era valorizada, ela era criticada. O sujeito é humildezinho. Aliás, temos que ter muito cuidado com o mau uso desta palavra hoje, que a gente quer ajudar alguém e fala: eu vou levar alguma coisa para fulano, que ele é humilde, tadinho. Não, talvez ele é pobre, mas não é humilde. Humildade não é sinônimo de pobreza. Tem pessoa que é pobre e é arrogante. Tem pessoa que é rico e é humilde. E tem pessoa que é pobre e é humilde. E tem pessoa que é rica e é arrogante. Isso depende da pessoa. Então, o Senhor Jesus valorizou esse trabalho quando Ele deu essa lição aos seus discípulos. Mas também preveniu contra a falsa aparência de piedade, contra a falsa aparência de humildade, porque a falsa aparência de humildade, na Bíblia tem outro nome. Ela é chamada de hipocrisia. Olha o cuidado aí. A humildade é de Deus. A falsa humildade, a humildade como estratégia para chegar a um lugar que você quer chegar, Deus está vendo isso, está vendo que isso é mentira. Está vendo que isso não é verdade. Talvez você faz de humildezinho, de alegrinho, de bonzinho, mas você já tem um objetivo. A humildade é só uma estratégia para chegar no objetivo. Deus está vendo isso, sabe que isso é mentira, isso é hipocrisia, isso é falsidade, isso é pecado. Mas então como é que nós vamos fazer? Nós vamos fazer do jeito que o mestre ensinou. O mestre é Jesus. São Mateus capítulo 11, ele disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Ele estava dizendo: eu sou manso e humilde de verdade. Eu não sou manso e humilde de falsidade, eu sou manso e humilde de verdade. Esta é a doutrina do Senhor Jesus. Quando Paulo foi reverberar essa doutrina, tratando das humilhações e exaltações de Cristo aos Filipenses capítulo 2, ele diz: porque ele não teve por usurpação ser igual a Deus, antes humilhou-se a si mesmo. Aliás, só tem uma pessoa que eu posso humilhar. Eu só posso humilhar eu mesmo. Eu não posso humilhar você, nem você, nem você. Pode acontecer de eu fazer com você. Peço que você me perdoe e eu preciso melhorar. Pode acontecer de você fazer comigo, de você me humilhar. Mas você precisa melhorar, porque nós não temos este direito de humilhar ninguém. Não temos esse direito. Nós temos a obrigação de humilhar a nós mesmos. Em nós o que ainda é orgulho, o que ainda é vaidade. E ir pedindo a Deus para nos limpar por dentro, porque o Senhor Jesus humilhou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, foi obediente até a morte e morte de cruz. Tomando a forma de servo, foi obediente até a morte. Na iminência da morte, ele disse assim: Pai, se for possível, tira eu daqui,
Para com isso. Se for possível, muda esse projeto. Se for possível, desmancha esse plano. Naturalmente que ele não falou assim. Ele falou, se for possível, passa de mim este cálice. Mas na interpretação da palavra, não era um cálice que ele ia deixar de beber. Não é isso que ele estava falando. Esse passa o cálice não é literal. Opa, esse cálice aí não estou gostando dele não. Joga fora, não quero não. Ele estava falando do que ele ia passar. Então ele estava dizendo, pai, se for possível, muda o projeto, muda o plano, me tira daqui. Passa esse cálice sem que eu o beba. Mas depois ele diz, todavia, não faça a minha, mas a tua vontade. E num dos brados da cruz, ele diz, pai, bebi o cálice. Pai, tudo está consumado. Tudo que o Senhor planejou eu fiz, tudo que o Senhor determinou eu fiz, tudo que o Senhor idealizou para salvar o homem eu realizei. Tudo está consumado. Ele se humilhou. Ele foi obediente até a morte para fazer isso. Então ele passa a valorizar essa virtude que era depreciada. Agora, comentarista também cita para nós aqui, já no final, ele diz, a verdadeira humildade. O que fica claro em Jesus e no ensino do apóstolo Paulo é que a pessoa humilde expressa a modéstia, em oposição ao orgulho e à arrogância. Então a pessoa humilde, ele expressa a modéstia em oposição ao orgulho e à arrogância. Então precisamos pedir ao Senhor para nos livrar desses males. Pedir ao Senhor para nos livrar desses males, chamado orgulho e chamado arrogância. Trata-se a humildade, né? A humildade é uma postura que favorece o bem da coletividade no lugar do egoísmo. Assim, a verdadeira humildade coopera para a harmonia nos relacionamentos e promove a unidade no corpo de Cristo. A humildade, ela favorece. Ela favorece na nossa casa, ela favorece no nosso trabalho, ela favorece na nossa igreja. Aliás, eu aproveito hoje, que é o dia do pastor, para pedir aos irmãos que me ajudem em oração para eu desenvolver mais essas virtudes, né? Ter um pastor orgulhoso, ter um pastor arrogante deve ser muito difícil. Então, os irmãos me ajudem em oração para o Senhor também tirar de mim o que ainda houver disso e me ajudar a desenvolver a humildade, a mansidão e a longanimidade para eu cooperar para a unidade da nossa igreja. Porque quando o líder desequilibra para mal, é muito triste, quando há uma dificuldade da parte da liderança, a igreja fica sem orientação. Então, se o Senhor Jesus guardar o pastor, guardar a diretoria, guardar os obreiros, os dirigentes das congregações, para a gente viver em harmonia, a liderança intermediária da igreja, cooperando naquilo que for solicitado um com o outro, né? É bonito ver as irmãs cooperando com os jovens cooperando com os irmãos, cooperando com a orquestra cooperando com os trabalhos, a escola dominical, a igreja interagindo em harmonia e cooperação, dá a ideia, sim, de corpo de Cristo. Dá a ideia de corpo de Cristo. Mas se cada departamento virar uma igrejinha, cada departamento ficar no seu cantinho, não dá ideia de corpo. Não dá ideia de família de Deus, como o apóstolo colocou no capítulo 2, de família de Deus. Dá ideia de república. Quem já morou em república sabe o que eu estou falando. Na república, as pessoas moram junto, mas ninguém tem nada a ver com ninguém. Cada um faz o seu, chega a hora que cada um tem sua chave, chega a hora que quer, sai a hora que quer, ninguém presta obediência a ninguém, porque não são famílias, são moradores daquela república e não tem satisfação a dar um ao outro.
A igreja não pode ser assim. O Senhor Jesus desejou a unidade da igreja local e o bom relacionamento com as igrejas co-irmãs que formam a igreja universal. É muito importante os pastores ter bom relacionamento. Às vezes até os membros têm bom relacionamento e os pastores ainda não conseguem. Mas é muito importante que todos os líderes tenham um bom relacionamento, porque nós pregamos que estamos indo para o céu. E lá no céu não vai ter lugar demarcado para denominações, né? Então é importante cuidar desta parte e pedir ao Senhor. Agora, para haver unidade é preciso humildade. Para haver unidade também é preciso mansidão. Mansidão é um fruto do Espírito. A palavra mansidão transmite o conceito de ternura, gentileza, cortesia. Uma pessoa mansa não é uma pessoa fraca, é uma pessoa cortês, gentil, terna, educada, bom de relacionar. Então, essa qualidade é listada nas Escrituras como um dos aspectos do fruto do Espírito. A mansidão é um estado que deriva da humildade. Pastor Antônio Gilberto, comentando a lição, ele comentou na carta aos Gálatas, em 2005. Em 2005, ele comentou o fruto do Espírito. Saudoso pastor Antônio Gilberto, ele comentou o fruto do Espírito. E ele fala que a mansidão, ela é como se ela fosse filha da humildade. É como se a mansidão fosse filha da humildade. A pessoa primeiro tem que passar pela a aula da humildade, para depois chegar na aula da mansidão. Não dá para pular uma aula. Primeiro passa no tratamento da humildade, para depois chegar no tratamento da mansidão. O termo indica moderação nas ações, bom trato para com o semelhante e ausência de precipitação. A expressão retrata o caráter de Cristo, conforme o Senhor mesmo disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Agora, o comentarista citou dois grandes exemplos de mansidão. Ele citou Moisés e ele citou Jesus. Moisés e Jesus. Jesus, ele era visto pelas pessoas como alguém ferido de Deus. Jesus era visto como um oprimido. Aquele fato de largar a carpintaria, ajuntar um povo e sair andando a pé pelas estradas, de cidade em cidade, lá uma vez num barco emprestado, uma vez só num jumentinho, maioria das vezes a pé. Pensa bem hoje, uma pessoa largar o comércio, largar o emprego, ou largar a oficina, largar o serviço e sair andando. Está indo para onde? Está indo lá para o Pontal, a pé. Aí você viu o fulano, vi, está chegando lá na Praia dos Cações a pé. Ele quem? Tem uma opção de homem junto com ele. E de lá, já foi visto chegando lá na Graúna a pé, um monte de homem atrás dele. Como é que você ia ver uma pessoa dessa hoje? Eles viam Jesus assim. Qualquer dia desse eu quero pregar aqui sobre Jesus o Grande. Quero pregar sobre Jesus o Grande. Porque o anjo Gabriel falou com Maria que ele seria grande. Então as pessoas dizem assim: esse homem é um ferido de Deus, é um oprimido. Ele expulsa demônio porque ele tem parte com os demônios. Então ele expulsa o demônio porque ele tem parte. Ele expulsa o demônio por Beelzebu, pelo príncipe dos demônios. Era a visão que eles tinham dele. Mas ele, na sua humildade,
chegava alguém perto dele, ele tinha uma palavra. Aí eles passaram a chamá-lo de mestre. Aleluia. Glória a Deus. Passaram a chamá-lo de mestre. Os críticos diziam assim: como é que ele sabe estas coisas não as tendo estudado? São João capítulo 7. Como é que ele sabe dessas coisas não as tendo estudado? E aí alguém falava assim, 10 leprosos saíram gritando atrás dele, ele curou os 10. O que ele fez? O que ele usou? Ele fez uma misura? Ele é místico? Ele fez alguma coisa mística? Não, ele falou assim, vai e apresenta-te ao sacerdote. Tem uma autoridade de Jerusalém que foi atrás dele, encontrou ele na estrada. E fez o quê? Falou que a menina estava doente, ele demorou a chegar, a menina morreu, e então não valeu nada. Ele ressuscitou a menina. A menina de quem? Do Jairo. Do príncipe? É, do príncipe. Ele ressuscitou. Ele sabia quem ele era, mas não fazia comercial, não fazia propaganda. Ele ia por fora. Quando eles pensavam que não ia dar em nada, ele manifestava o seu poder, manifestava a sua glória e falava assim, não conta isso para ninguém não. Não conta não. A pessoa chegava empesteado de pecado, ele perdoava e dizia, não peca mais não, porque você vai piorar. Não peca mais não, para não te acontecer coisa pior. Esse pecado eu vou te perdoar, mas tu não peca mais não, porque senão vai acontecer coisa pior. Aí você fala, não estou falando que ele tem demônio? Agora deu para perdoar pecado. Quem pode perdoar pecado senão Deus? Só Deus que pode perdoar pecado. E ele disse assim, o que vocês acham mais fácil dizer? Perdoados são os teus pecados? Ou dizer para esse paralítico, levanta e anda. Para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico, levanta, toma a tua cama e vai para a tua casa. Com todo esse poder, ele se mantinha manso e humilde. Com toda essa glória, ele fazia questão de ser manso e humilde, porque ele estava preparado para humilhar-se até a morte, e morte de cruz. O outro exemplo que ele cita, comentário cita, é Moisés, um grande líder. A Bíblia diz que Moisés, ele era um homem manso e não havia tão manso quanto ele. A mansidão é a capacidade de não guardar o rancor. Moisés foi reconhecido como o homem mais manso que havia sobre a terra. Essa reputação se deu em virtude de o legislador, em todos os aspectos, não revidar, nem guardar rancor, quando foi atacado pessoalmente. Números capítulo 12. Em casa você leia Números capítulo 12. Moisés se envolveu com uma mulher de Cuxi, uma mulher cusita. E o concubinato era tolerado. Não era mandamento do Senhor, mas era tolerado. Então ele arrumou aquela mulher. Os seus irmãos, Arão e Miriam, poderiam ter chamado a atenção dele. Até porque Moisés era o caçula, né?
Moisés era o caçula, Miriam era a mais velha, Arão era o segundo, Moisés era o caçula de sua família. Então, se os dois irmãos chegam e falam: ô Moisés, o que você está fazendo? A nossa cunhada, Zípora, é uma pessoa tão boa. Você tem 2 filhos. Moisés tinha 2 filhos. Você tem 2 filhos. Por que você está fazendo isto? Faça não, meu irmão, e tal. Mas não. Eles já foram tocar num assunto espiritual. Às vezes, irmãos, a gente está com o pensamento certo, mas faz de modo errado. Uma coisa certa, feita de modo errado, termina errado. Uma coisa certa, feita de modo errado, termina errado. Eles conversaram entre eles e disseram assim: Moisés acha que Deus só fala com ele. Deus não fala com a gente também? Então por que ele arrumou essa mulher e ainda fica achando que Deus só fala com ele? E o Senhor ouviu. Moisés não falou nada com Deus, não. O Senhor ouviu, chamou eles e falou: o que vocês estão falando? Quando eu quero me apresentar a alguém, eu me apresento por sonho, por revelação. Mas com Moisés, meu servo, é diferente. Eu falo com ele face a face. Com Moisés é diferente. E Miriam ficou leprosa. A mansidão de Moisés não fê-lo se alegrar com a derrota da sua irmã. Olha onde está a mansidão. Ele falou: ô Senhor, foi onde ele entrou na conversa. Até aí ele estava fora da conversa. A conversa era sobre ele, mas ele estava fora da conversa. Ele entrou na conversa e disse: ô Senhor, a minha irmã agora está como uma morta, porque a lepra não tinha cura. O Senhor falou assim: mas se o seu pai batesse nela, ela cuspisse nela, ela não ia ficar imunda 7 dias? Ia. Então você manda ali para fora do arraial, fica para lá 7 dias. E depois de 7 dias ela ficou restaurada. E Moisés intercedeu pela sua irmã. Diz a Bíblia que ele era manso. Passou um tempo, a liderança revoltou contra ele. A liderança revoltou contra ele e começaram a falar assim: está muito fácil para Moisés. Ele é o líder político-administrativo e Arão é o líder religioso. Ficou tudo na família deles. Ficou tudo na família deles. Então, Arão fala os negócios já para ajudar Moisés, Moisés fala os negócios já para ajudar Arão, e eles estão manipulando a gente está. E conseguiram 250 líderes. E foram falar com Moisés. Moisés ficou triste, porque o manso, ele tem mais a tendência melancólica, ele tem mais a tendência de ficar triste do que de ficar bravo. O manso, a tendência dele é mais de ficar triste do que de ficar bravo. Ficou triste. E o Senhor falou com ele: por quê? E ele falou com aquele pessoal assim: eu não tenho resposta para vocês não. Isso está escrito em Números capítulo 16, né? Eu não tenho resposta para vocês não. Volta amanhã. Olha a atitude do manso. O manso, ele não precipita. Ele pode até pedir tempo. Não é assim, Tiago? Faz? Assim. Pedir tempo, né? Mas ele não precipita. Pede tempo. Volta amanhã. E ele foi para os pés do Senhor. E o Senhor falou com ele: por que você está assim caído sobre o seu rosto? Se esse povo descer a sepultura como desce qualquer mortal, eu não falei com você. Aí no outro dia o povo vem e ele fala: ó, se vocês morrerem do jeito que morre todo mundo, eu, mas o meu irmão estão fazendo coisa que não agrada a Deus, sim. Mas vou falar uma coisa para vocês: se Deus fizer uma coisa nova, tipo assim, a terra abrir e engolir vocês,
Aí foi Deus que me chamou. Coisa nova não podia ser dilúvio, já tinha, não era novo. Coisa nova não podia ser cair fogo do céu, já tinha caído em Sodoma e Gomorra, não era novo. Coisa nova tinha que ser uma coisa inédita, uma coisa nova. E diz a Bíblia que Moisés falou assim: ó, quem teme ao Senhor sai de perto dessa gente. Toda revolta, quem teme ao Senhor sai de perto. Se tiver uma revolta aí dentro da sua casa, se você teme ao Senhor, sai de perto. Se tiver uma revolta no seu emprego, se você teme ao Senhor, sai de perto. Tem gente que pega o galãozinho de gasolina, não tem o tamborzinho de gasolina, vai fazer o quê? Eu vou ali apagar o fogo, e fica tentando apagar o fogo com gasolina. Isso não é coisa de gente mansa e humilde, não. Moisés falou: se vocês temem ao Senhor, sai de perto dessa gente. E não demorou tempo, a terra se abriu e eles desceram. Infelizmente, irmãos, os 250, com as mulheres, os filhos e os animais, porque quando alguém tenta a Deus, a derrota vem para a pessoa, para a mulher, para os filhos, vem para a família inteira. Nós temos visto pessoas que tentaram a Deus e a derrota não veio só para ele, alcança a família inteira. Então precisamos pedir ao Senhor para nos ajudar. Essa lição é muito importante, irmãos. Essas referências a Moisés, você pode ler em Números 12 e Números 16. Você vai ler em casa e vai ver que eu posso estar até parafraseando uma coisa ou outra, mas o sentido próprio do texto é isso aqui que eu estou falando para você nesta manhã. Agora, a mansidão, ela pressupõe conciliação. O comportamento conciliador é a demonstração prática da conduta de quem possui mansidão por meio de uma postura equilibrada diante das circunstâncias adversas. O manso, ele é conciliador, ele apazigua. Aliás, tem uma bem-aventurança só para isso, né? Bem-aventurado os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Então, se tem um distúrbio aí na sua família, no seu emprego, no seu bairro, na sua vizinhança, onde você atua, seja um pacificador. Pastor, mas eu vou fazer papel de bobo. Pastor, vai ficar ruim para mim. Mas se você levar avante seu plano, pode ficar pior. Pode ficar pior, né? Então, é assim. Agora, a longanimidade, a virtude da longanimidade, capacita o crente a ser tolerante com os erros alheios e assim liberar o perdão aos ofensores. A longanimidade tem o sentido de paciência, tolerância, constância. Esse é o sentido da longanimidade. Em termos gerais, essa virtude significa tolerar pacientemente a má conduta do outro. A má conduta do outro. Então, às vezes, o outro, alguém nos aborrece e a gente quer tirar aquilo a limpo, rápido. A longanimidade nos ajuda a esperar. Tem alguma coisa que eu aprendi na minha caminhada com Jesus? Eu só vou citar aqui, eu não estou ensinando, não. É que quando alguém me prejudica, eu tenho orado para Deus abençoar essa pessoa. Quando eu sinto que alguém está querendo prejudicar, eu oro: Senhor, abençoa essa pessoa. Porque aí, ele interte lá, ele vai se entreter com a bênção que Deus deu ele, e ele me esquece. Ele me larga quieto. Às vezes tem pessoa que comenta a gente, fala alguma coisa, de graça, por nada. Você para e pensa: eu já fui na casa dessa pessoa? Não.
Eu devo dinheiro a essa pessoa? Não. Eu comprei dessa pessoa e não paguei? Não. Por que essa pessoa está fazendo isso comigo? Eu nunca fui na casa dessa pessoa, eu nunca veio na minha casa, nunca comprei nada dele, nunca comprei nada dela, nunca peguei dinheiro emprestado, não paguei. Por que está fazendo isso? A pessoa tem problema com ele lá. E precisa de descarregar a pilha, e te achou, e achou que você combina com a pilha que ele está carregada para descarregar em você. Encontrou que você é compatível. Vamos fazer o quê? Se a gente for lá na pessoa tirar satisfação, vai fazer exatamente o que ele quer. Não falei que ele é isso, que é aquilo? A longanimidade, o termo já insinua. O longânimo alonga. É um dos atributos de Deus. A Bíblia diz que o nosso Deus é longânimo. Tardio em irar-se, mas grande em misericórdia, e que ao culpado não tem por inocente. Olha as características de Deus. Olha as características de Deus. Então, meus queridos irmãos, suportar uns aos outros é longanimidade. Agora, o texto, para concluir, o texto diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Aos Colossenses 3 ele mandou suportar, mas não colocou essa ressalva. Aqui ele falou, suportar em amor. Suportar em amor é você olhar para a pessoa e dizer, essa pessoa está revoltada, mas não é comigo. Ela deve estar revoltada com ela mesma, com a história dela, com a vida dela, não é comigo. Então, a primeira pesquisa que você faz não é na vida da pessoa. A primeira pesquisa você faz na sua consciência. Em que eu provoquei isso? Eu provoquei isso, nisso e nisso. Então, eu também tenho minha parcela de culpa aí. A pessoa está zangada, mas não está de tudo errada, não. Não, eu não provoquei isso, não. Não. Mas isso, irmãos, tem que ser com muita verdade, com muita justiça, para a gente não se eximir das responsabilidades e deixar a culpa só nos outros. Então, a humildade, a mansidão e a longanimidade são virtudes que promovem a unidade da igreja. A unidade da igreja. E a unidade da igreja é um desejo do seu Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então, quando nós trabalhamos nesse sentido, nós estamos fazendo a vontade de Jesus, estamos agradando Jesus, e o apóstolo São Paulo trabalhou essa característica na carta aos Filipenses. Ele diz que aquele que é alistado, ele deve agradar quem o alistou para a guerra. Quem nos alistou foi Jesus. Então não é só a gente se apresentar no quartel e sumir, é agradar o Senhor Jesus. E eu tenho certeza, irmãos, se nós conseguir agradar o Senhor Jesus, nós vamos ser pessoas agradáveis, boas de lidar. Sabe? Aquela pessoa que você gosta de estar perto, é quem agrada o Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe, que esta palavra fica guardada em nosso coração. Excepcionalmente esse trimestre, eu estou ministrando todas as lições, mas para o próximo trimestre, os demais professores vão interagir, e não é do nosso feitio, porque temos bons professores aqui na casa do Senhor, mas me foi confiada esta oportunidade, eu agradeço muito por isso, mas no próximo trimestre a gente volta à normalidade dos outros professores trabalharem também. Pois sim? Tá. Então nós vamos orar agradecendo a Deus por esta oportunidade e por esta lição da escola dominical, agradecendo a todos. Eu citei aqui alguns nomes, mas depois já deve ter aparecido muitos outros nomes. Todos vocês que não teve seu nome citado aqui, muito obrigado por nos prestigiar, tanto
no Facebook quanto no Instagram, e peço para que se inscreva também lá no YouTube e continue acompanhando os trabalhos. A nossa intenção é só esta: nós não vendemos nenhum produto, nós não fazemos nenhum comercial. A nossa intenção é que a palavra de Deus chegue até você, proferida de uma maneira muito simples, por uma pessoa bastante limitada, mas é a palavra de Deus com todo amor, com todo carinho, para você, para sua família, em nome de Jesus. Eu quero convidar aqui o evangelista Valdestino. Ele vai orar, agradecendo a Deus por esta escola dominical, e aqueles que precisarem da Santa Ceia permaneçam no recinto, que nós iremos servir a ceia aos irmãos. Eu também, nesta manhã, quero cumprimentá-los com a paz do Senhor Jesus. Você que está aí acompanhando nessa escola bíblica dominical, uma palavra que foi transmitida para o nosso coração nesta manhã, que você possa estar conosco à noite também, né? E louvamos a Deus pelos irmãos que aqui estão, poucos irmãos, mas estamos aqui juntos para adorar o nome do Senhor. E nesta manhã, nós queremos aqui com alegria, né? Como hoje é dia do pastor, nós queremos parabenizar o nosso pastor Edmilson, queremos também parabenizar o pastor Luciano, pedir a bondade do pastor Luciano, se depois ele pudesse vir aqui na frente. Pastor Urbano, pastor Jossi, que está aí, né, nos assistindo, todos os pastores, nós desejamos para você um feliz dia do pastor, um abraço. O pastor João Manuel, nosso pastor presidente, né, pastor, todos os pastores das SEADs, e vai aqui o nosso abraço, em nome da Assembleia de Deus Central e do pastor Edmilson Alves da Rocha. Quero, né, com alegria também, pastor, nos dá aí, em nome da diretoria da igreja, Assembleia de Deus Central, da Superintendência da Escola Dominical, o presbítero Tiago Lucas. Nós sabemos que o senhor e a irmã Nelma completou 30 anos de casado, e em nome da igreja, Assembleia de Deus Central, nós queremos, né, te apresentar, nos dar uma lembrança que pediu o pastor Luciano, que vem entregar ao pastor Edmilson, em nome de toda a igreja, sabendo que a irmã Nelma e o pastor Edmilson são exemplos de pessoas para nossas vidas, né? E tenho certeza que você sabe disso. E o Senhor sempre, não é só hoje, dia do pastor, o Senhor sempre será o nosso pastor, né? Nós temos orgulho de ter o Senhor como nosso pastor, amém? Parabenizar também o pastor Luciano, né, pelo seu dia, a irmã Penha. Deus abençoe o pastor Luciano. Fique aí o nosso abraço. Você continua orando pelo nosso pastor, pelos pastores. Você que é pastor, que está aí achando que está vencido a sua batalha. Mas eu deixo para você, quando Moisés ele estava com a mão levantada, o povo de Deus ele vencia. Então continua erguendo a sua mão para o céu, pedindo a misericórdia do Senhor, que Deus vai dar vitória ao seu povo, né? Em nome de Jesus. Então fica aí o nosso agradecimento. Quero agradecer ao irmão Fernando, ao irmão Zaú, que, né, depois quando o senhor abrir a página da igreja, pastor, tem lá mais alguma coisa para o senhor. Então que Deus abençoe, né, o irmão Fernando, o irmão Zaú, os irmãos aí que esteve envolvido. Agradecer o presbítero Tiago Lucas, superintendente da escola dominical. Que Deus abençoe meu pastor, ao pastor Luciano e a todos os pastores. E nesse momento eu queria convidá-lo aqui, o presbítero Gessi, para ele orar, agradecendo o Senhor, né, por esse momento, e depois passo de volta aí para o pastor. Isso. O presbítero Gessi, então, ele vai estar orando, e o pastor Luciano vai estar empreitando a bênção apostólica e a nossa divisa. E eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Amém. Vamos orar ao Senhor. Amado Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, somos gratos ao Senhor
pela manhã de bênção, de vitória que o Senhor nos condeu neste dia, Jesus. Agora, Pai, que vamos embora para os nossos lares, que Teu Espírito Santo possa continuar nos abençoando, possa continuar abrindo a nossa mente, Senhor, para que em qualquer que seja a circunstância da nossa jornada, o Teu nome seja exaltado, o Teu nome seja glorificado através das nossas vidas. Obrigado, Senhor, pela vida do pastor desta igreja, pela vida, Senhor Jesus, da Tua igreja, Senhor, que é chamada noiva do Cordeiro. Ó Deus, venha continuar nos guardando, nos livrando, Senhor, do perigo e do mal. Em nome de Jesus, nós oramos. Em nome de Jesus, nós agradecemos por tudo. Amém. A paz do Senhor para os irmãos. O amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja na vida de todos aqueles que aguardam a maravilhosa vinda do Senhor e que todos dizem amém. Assembleia de Deus Central, orar sempre, desfalecer nunca. Amém.